Tem um tipo de silêncio que você aprende a reconhecer quando passa tempo suficiente em situações de risco. É aquele segundo antes de tudo desabar. Eu senti exatamente isso quando atravessei o portão da casa do meu avô naquele domingo de abril. O cheiro de picanha na brasa misturado com o perfume cítrico da laranjeira do quintal. Som de boteco no rádio, vozes altas vindo do fundo. Meu avô, Coronel Henrique Tavares, reformado há 15 anos do Exército Brasileiro, estava no lugar de sempre, aquela cadeira de madeira perto da churrasqueira, cercado pelos mesmos tios e primos que apareciam todo mês para o almoço de família. Ele usava aquela camisa polo verde-oliva, com o distintivo do Exército bordado. As medalhas, claro, não estavam no peito, mas todo mundo sabia que estavam ali, invisíveis, pesando em cada palavra que ele soltava. Eu ainda estava no portão quando ouvi minha avó me chamar da cozinha. Acenei, mas mantive o passo devagar. Não tinha pressa de chegar. Meu primo Márcio estava perto da mesa de plástico, cerveja na mão, rindo de alguma coisa que meu tio Roberto tinha dito. Eles me viram e o riso meio que congelou. Márcio ergueu a garrafa num gesto que era metade cumprimento, metade desculpa antecipada. Ele sabia. Todo mundo sabia como essas reuniões funcionavam. Meu avô levantou os olhos quando me aproximei. Não sorriu, nunca sorria para mim. Fez aquele aceno curto com a cabeça, o tipo que você dá para alguém que acabou de chegar atrasado para a formatura. Sargento Tavares, esse era eu na cabeça dele. O neto que entrou para o militar, mas nunca seria militar de verdade. Me sentei numa cadeira de plástico branca do lado oposto da mesa. Minha avó trouxe um prato com farofa e vinagrete. Beijou minha testa. Ela sempre fazia isso, como se o gesto pudesse criar um escudo invisível contra o que viria. Não podia. Meu tio Roberto perguntou sobre o trânsito. Respondi que estava tranquilo. Ele perguntou se eu ainda estava na Tijuca. Disse que sim. A conversa era essa, superficial, segura, até que não era mais. Meu avô virou a costela na grelha com aquela espátula de cabo longo que ele guardava como se fosse uma relíquia. O barulho da gordura estalando no fogo. Ele olhou para mim por cima do ombro. Aquele olhar, eu já conhecia. Foi quando o capitão Durval apareceu. Amigo do meu avô desde os tempos de academia. Cabelo grisalho cortado rente. Postura ereta mesmo aos 60 e poucos anos. Ele cumprimentou todo mundo com apertos de mão firmes. Quando chegou em mim, apertou minha mão e segurou um segundo a mais, olhando nos meus olhos. Ele não sabia quem eu era. Não ainda. Se sentou ao lado do meu avô e aceitou a cerveja que meu tio ofereceu. A conversa voltou. Histórias antigas. A operação no Haiti. Aquela vez no quartel em Brasília. Eu conhecia todas. Tinha ouvido cada uma delas umas 50 vezes. Meu avô as contava como se estivesse lendo de um livro sagrado. E talvez fossem sagradas para ele. Mas eu via as bordas. Os exageros, as partes que ele aumentava, as partes que ele inventava. Comi devagar. A picanha estava boa. Sempre estava. Meu avô sabia fazer churrasco. Era uma das poucas coisas que eu conseguia admitir sem reservas. O sol batia forte no quintal. Abril no Rio é assim. Calor úmido que gruda na pele. Bebi água direto do copo de vidro que minha avó tinha enchido, gelada. Senti o líquido descer e aliviar um pouco a tensão que já começava a apertar minha garganta. Eu sabia que ia começar. Sempre começava. Era só questão de tempo até alguém perguntar sobre o meu serviço. E alguém sempre perguntava. Foi meu primo Márcio. Ele tinha 23 anos, cursava direito. Nunca serviu. Olhou para mim com aquela curiosidade bêbada de quem já está na terceira cerveja antes do meio-dia. Ô primo, e aí, como é que tá sendo lá no quartel? Eu mastiguei, engoli, respirei. É tranquilo, rotina. Ele insistiu. Mas você tá fazendo o que agora? Tipo, qual é tua função? Abri a boca para responder. Meu avô me cortou. Ele deve estar limpando o fuzil dos outros. Escutei risadas. Não eram cruéis. Eram aquelas risadas nervosas de quem não sabe se deve rir ou não. Mas ri porque a autoridade da mesa riu primeiro. Capitão Durval deu um meio sorriso educado. Meu tio Roberto olhou para o prato.
Minha avó suspirou na cozinha. Segurei meu copo com as duas mãos. Sentia a superfície fria contra as palmas. Respirei pelo nariz. Uma técnica que aprendi faz tempo. Controle de estresse sob pressão. 4 segundos inspirando. 4 segundos segurando. 4 segundos expirando. Olhei para o meu avô. Ele estava sorrindo. Aquele sorriso de canto de boca. Satisfeito. Márcio tentou rir junto, mas parecia desconfortável. Ele era moleque, mas não era cruel. Meu avô continuou. Virou para Durval. Sabe como é, né, capitão? A molecada de hoje entra pro exército achando que vai virar Rambo. Aí chega lá e passa 6 meses varrendo pátio e lavando viatura. Durval deu de ombros. Os tempos mudaram, coronel. Tem muita especialização hoje. Meu avô bufou. Especialização. No meu tempo a gente se especializava, era na base da porrada e do quilômetro de corrida. Coloquei o copo sobre a mesa. Devagar, sem bater. Olhei para o meu avô. Não, senhor. Não limpo o fuzil dos outros. A conversa parou. Ele levantou a sobrancelha. Não. Então o que você faz, menino? Comando uma equipe tática. O silêncio ficou mais pesado. Márcio parou com a cerveja no ar. Meu tio Roberto olhou para mim. Meu avô riu. Uma risada curta. Seca. Ah, é? E qual equipe é essa? CGS? COT? Força Nacional? Ele falou os nomes com ironia, como se estivesse citando clubes de futebol de várzea. Eu mantive o tom. Calmo. Direto. BOP. Setor de resgate. O copo na mão do capitão Durval parou no ar. Ele me olhou. Realmente me olhou pela primeira vez. Os olhos dele se estreitaram, processando. Meu avô riu mais alto. BOP. Claro. E eu sou fuzileiro paraquedista. Mais risadas. Dessa vez menos gente riu. Durval não riu. Ele colocou o copo na mesa. Devagar. Como você colocaria uma arma depois de perceber que não precisa dela? Esperou. Meu avô continuou. Márcio, seu primo aqui acha que está em filme de ação. BOP. Ele mal deve ter terminado o básico. Eu não respondi. Só olhei para Durval. Ele estava me estudando agora, os olhos percorrendo meu rosto. Meu porte, a cicatriz fina perto da sobrancelha esquerda, a tatuagem que aparecia um pouco no pulso quando levantei o copo de novo. Ele viu, reconheceu. A caveira, pequena, discreta, preta, coronel. A voz de Durval saiu baixa, firme. Meu avô olhou para ele, ainda sorrindo. Fala, capitão. Durval não sorriu de volta. Seu neto. Qual o nome de guerra dele? Meu avô piscou. Como? Durval repetiu, olhando para mim. Qual seu nome de guerra, sargento? Caveira 13. Respondi simples. Durval fechou os olhos, respirou fundo, passou a mão pelo rosto. Quando abriu os olhos de novo, olhou para o meu avô com uma expressão que eu nunca tinha visto em ninguém olhando para ele. Era algo entre choque e reprovação. Coronel Henrique. A voz dele saiu ainda mais baixa, quase um sussurro. Mas todo mundo ouviu. Seu neto é um dos caveiras. Ele tá no BOP, resgate em área de risco. Meu avô parou de sorrir, olhou para Durval. Depois para mim, de volta para Durval. O capitão se inclinou para frente. Meu avô ainda não tinha entendido, ou não queria entender. Durval continuou. O senhor sabe o que esses caras fazem? O senhor sabe a taxa de baixa do setor de resgate? 5% de aprovação no curso. 5%. Eu perdi um sobrinho tentando entrar. Ele era paraquedista, forte pra caramba. Não passou da segunda semana. E o senhor tá zoando o guri aqui na frente da família? Silêncio. Completo. Meu tio Roberto olhava pra mim como se nunca tivesse me visto antes. Márcio tinha a boca entreaberta. Minha avó apareceu na porta da cozinha com um pano de prato na mão. Durval não parou. Coronel, com todo respeito mesmo. Ele pausou. O senhor tem que pedir desculpas pro seu neto. Agora, as palavras caíram como tijolo. Pesadas, finais. Meu avô ficou vermelho. Não de vergonha, de raiva. Eu vi, conheço aquele vermelho. É o vermelho do orgulho ferido, da autoridade questionada. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, olhou para mim. Eu não desviei. Segurei o olhar, não com desafio, só com calma. A mesma calma que uso quando tô descendo de rapel em prédio de facção com refém lá dentro. A mesma calma que uso quando o tiroteio começa e eu preciso decidir em 2 segundos qual porta abrir. Meu avô respirou fundo pelo nariz. Levantou, deixou a espátula na churrasqueira. Entrou para dentro de casa. Ninguém falou nada. Durval pegou a cerveja de novo. Bebeu. Olhou para mim. Desculpa, moleque. Eu devia ter falado antes.
Mas eu não sabia. Seu avô nunca comentou. Eu sabia que ele não comentava. Nunca comentou. Nem quando passei no BOPE, nem quando recebi a primeira condecoração, nem quando fui promovido. Nada. Para ele, eu era o neto fracassado que não ia chegar a lugar nenhum. Minha avó veio até a mesa, pôs a mão no meu ombro, apertou. Você quer um prato, filho? Sempre comida, sempre cuidado através de comida. Sorri para ela, fraco, cansado. Já comi, vó. Tá ótimo. Obrigado, Márcio pigarreou. Desculpa, mano. Eu não sabia, ninguém sabia. Ninguém sabia mesmo, porque eu nunca contei. E meu avô nunca perguntou. Fiquei ali sentado mais uns 15 minutos. A conversa tentou voltar, mas não voltou. Todo mundo estava desconfortável. Durval tentou puxar assunto sobre futebol. Não colou. Meu tio Roberto ofereceu mais cerveja. Ninguém aceitou. Levantei. Falei que precisava ir. Minha avó tentou me segurar. Filho, fica. Almoça direito. Eu já almocei, vó. Preciso voltar. Ela sabia que era mentira. Mas não insistiu. Me abraçou, apertou forte. No ouvido, sussurrou. Ele é orgulhoso. Mas ele te ama. Sei que ama, vó. Do jeito dele. Saí pelo portão. O sol ainda estava forte. Entrei no Gol branco que eu tinha estacionado na rua. Velho, arranhado, mas era meu. Paguei com o próprio suor. Sentei no banco, fechei a porta. Silêncio. Finalmente. Respirei. Fundo. Olhei para o retrovisor. Meu avô estava na janela do quarto dele, olhando para a rua, para mim. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele não acenou. Eu também não. Dei a partida. O motor tossiu antes de pegar. Saí devagar. Na esquina, parei no sinal vermelho. Peguei o celular. Uma mensagem da minha avó. Já. Ele tá mal. Dá um tempo. Respondi. Sempre dou, vó, sempre dou. Se você já passou por isso, já sentiu que as pessoas que deviam te apoiar são as que mais te diminuem, deixa um like aqui e se inscreve no canal porque essa história tá só começando. E pode acreditar, você vai querer saber como a gente chegou até esse ponto e o que acontece depois que a verdade vem à tona. Voltei pro apartamento na Tijuca. Um quarto e sala num prédio dos anos 70. Pintura descascando no corredor. Porteiro que mal levantava a cabeça quando eu passava. Mas era meu. Subi de escada. Quarto andar. Exercício extra nunca fez mal. Abri a porta. O apartamento estava silencioso. Limpo. Sempre limpo. Organização é disciplina. Disciplina mantém você vivo. Joguei as chaves na mesinha perto da porta. Tirei a camisa. Fui pro banheiro. Lavei o rosto. Água fria. Olhei pro espelho. O rosto que olhava de volta tinha 28 anos, mas parecia mais velho. Cicatrizes. Não muitas, mas as que tinha contavam histórias. Aperto da sobrancelha. Estilhaço de vidro durante uma invasão que deu errado. No queixo. Cotovelo de traficante tentando fugir. Me sequei. Fui pra sala. Sentei no sofá de 2 lugares que comprei num brechó. Peguei o celular. 3 mensagens. Uma do Lobo. Meu comandante direto, reunião amanhã 0600. Importante, respondi confirmando. Outra do Jacaré, meu parceiro de equipe. Churrasco na laje dele sábado. Respondi que tentava ir. A terceira era da minha avó de novo. Seu avô não saiu do quarto. Fiquei olhando para a mensagem. Não respondi. Não sabia o que responder. Coloquei o celular no modo silencioso. Deitei no sofá. Olhei para o teto. Mancha de umidade no canto. Precisava consertar. Sempre precisava consertar alguma coisa. Minha cabeça voltou pro almoço, pra cara do meu avô, pro capitão Durval, como ele tinha percebido. Eu devia ter ficado quieto, podia ter deixado pra lá. Sempre deixava pra lá, mas dessa vez algo tinha quebrado. Acho que foi o Márcio. A forma como ele perguntou, genuinamente curioso, querendo saber, e meu avô cortou, como sempre cortava. Como sempre cortou desde que me alistei. Fechei os olhos, respirei e voltei. Não pro almoço, mais longe. 6 anos atrás. Eu tinha 22, acabado de sair da faculdade. Administração. 3 anos estudando balanço patrimonial e gestão de pessoas. Arrumei estágio num banco. Usava camisa social todo dia. Gravata, sapato apertado. Sentava numa baia, 8 horas por dia olhando planilha no Excel. Voltava para casa. Dormia. Acordava, repetia, 6 meses nisso. No 7º mês, acordei num sábado e não consegui levantar da cama.
Não porque estava doente, porque não via sentido. Minha mãe, irmã do meu avô, tinha morrido de câncer quando eu tinha 15. Meu pai tinha ido embora quando eu tinha 10. Nunca voltou. Fui criado pela minha avó e, de longe, pelo meu avô. Longe porque ele nunca foi próximo, mas ele estava ali, nas reuniões, nos almoços, nas festas de fim de ano. Uma presença dura, severa, mas constante. Naquele sábado levantei, tomei banho, desci, peguei o ônibus até a casa dele, toquei a campainha. Minha avó abriu. Filho, que surpresa. Entrei. Meu avô estava na sala assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra. Sentei do lado dele. Ele olhou para mim, não desligou a TV. E aí, respirei. Vô, eu quero me alistar. Ele desligou a TV, me olhou, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Por quê? Porque eu preciso fazer algo que importe. Algo real. Ele ficou em silêncio. Depois, deu aquele meio sorriso. O sorriso dele quando achava algo ingênuo. Você não aguenta, menino. É puxado. E não é filme. Eu sei que não aguento. Ainda. Mas quero tentar. Ele levantou. Foi até o armário. Pegou um livro velho. Manual de sobrevivência militar. Jogou no meu colo. Lê. Se depois de ler ainda quiser, a gente conversa. Li. Uma semana depois voltei. Ainda quero. Ele suspirou. Tá bom, vou fazer uns contatos, te colocar num lugar decente. Não precisa, vou fazer o processo normal. Ele riu. Processo normal. Você sabe quantos milhares fazem o processo normal? Sei, vou ser um deles. Ele balançou a cabeça. Teimosia. Puxou a sua mãe. Eu disse, tomara. Me alistei. Passei no exame médico, no psicológico, no físico. Não foi fácil, mas passei. Entrei pro básico. 16 semanas. Inferno. Acordar às 4 da manhã, correr 10 quilômetros antes do café, treinamento físico até vomitar, ordem unida, hierarquia, disciplina. Aprendi a atirar, aprendi a obedecer, aprendi a limpar banheiro com escova de dente porque o sargento instrutor achou um fio de cabelo no vaso. Aprendi que orgulho não serve de nada quando você está com fome, cansado e sendo gritado na cara às 5 da manhã. Mas também aprendi que eu aguentava. Que meu corpo podia mais do que eu achava, que minha mente podia ficar quieta e focada mesmo no meio do caos. Me formei, 10º da turma. Não era o melhor, mas estava longe de ser o pior. Liguei pro meu avô, do orelhão da base. Ele atendeu no 3º toque. Alô, vô, sou eu. Passei, me formei. Silêncio. Depois, bom, isso é bom. A gente se vê no almoço domingo. E desligou. Fiquei ali com o telefone na mão, escutando o sinal. Desliguei. Voltei pro alojamento. Meu colega de beliche, o Rodrigues, perguntou. E aí, família feliz? Dei de ombros. Sei lá. Devia tá. Ele riu. Família é foda, irmão. Pode ser herói de guerra que ainda vão achar algo para reclamar. Ele estava certo. Não sabia o quanto. Fiquei 2 anos na infantaria. Rotina de quartel, patrulha, treinamento, guarda. Era bom, tinha estrutura, tinha propósito. Mas faltava algo. Adrenalina, desafio. Fui promovido a cabo, depois a 3º sargento. Com 25 anos, ouvi sobre a seleção do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, Polícia Militar, Elite, resgate em áreas de alto risco, invasão de favelas, negociação de reféns, operações que apareciam no jornal sem nome nem foto porque eram perigosas demais para expor os operadores. 7% de aprovação. 3 meses de inferno, candidatos que eram já policiais experientes, soldados de elite, veteranos. Me inscrevi. Meu comandante na época me chamou na sala. Você tem certeza? BOP não é brincadeira. Já perdi 3 homens bons que tentaram e voltaram quebrados. Eu sei, mesmo assim quero tentar. Ele assinou minha liberação, me desejou sorte. Não liguei pro meu avô para contar, sabia o que ia ouvir. Fui, janeiro de 2020. Calor de 40 graus. Base em Niterói. 80 candidatos. O primeiro dia eliminou 20. Corrida de 15 quilômetros com colete de 20 quilos. Subida de corda. Natação com roupa e bota. Tiro de precisão. Combate corpo a corpo. 5 eliminados porque falharam no tiro. 10 porque não aguentaram a natação. 5 porque simplesmente desistiram.
Eu não desisti. Não no primeiro dia, não no 10º, não no 20º, quando a gente passou 48 horas sem dormir, simulando operação de resgate com reféns, enquanto instrutores atiravam bala de borracha na gente. Não quando o sargento Lobo, instrutor-chefe, botou minha cara na lama e gritou que eu era fraco demais para estar ali. Não quando meu joelho inchou tanto que eu mal conseguia andar, mas tive que fazer rapel de 40 metros de prédio mesmo assim. No final do 2º mês, restavam 12 candidatos. Eu era um deles. No final do 3º mês, restavam 4. Eu ainda estava lá. Me formei. Caveira 13. O número que me deram. Tatuei no pulso. Pequeno. Discreto. Uma caveira com o número 13 embaixo. Símbolo de quem passa, de quem aguenta, de quem entra pro batalhão mais foda da polícia brasileira e sai vivo do outro lado. Liguei pro meu avô, depois da cerimônia, ainda de uniforme. Atendeu rápido. Alô, vô, passei no BOPE. Silêncio. Longo. Depois. O que é BOPE? Expliquei. Operações especiais, resgate, áreas de risco, elite da PM. Ele fez um som. Isso é polícia, não é exército. É polícia militar, vô. Mesmo assim, não é exército. Forças Armadas é diferente. Você foi pra política, não pra guerra. Senti algo quebrar. Ali, naquela ligação. Não respondi. Não tinha o que responder. Desliguei. Fiquei ali sentado no banco do vestiário. Lobo passou, me viu, sentou do lado. Família? Assenti. Não entenderam? Balancei a cabeça. Nunca entendem, ele bateu no meu ombro. Esquece. Agora sua família é aqui. Esses caras, essa caveira, o resto é ruído. Eu queria acreditar, tentei, mas não era só ruído, era meu avô. Era o homem que eu passei a vida tentando impressionar. E não importava o que eu fizesse, nunca era suficiente. Voltei pro presente, pro sofá, pro teto com mancha de umidade. Peguei o celular. 3 horas da tarde. Minha avó tinha mandado outra mensagem. Ele quer falar com você. Liga para ele. Não liguei. Não ainda. Não sabia o que dizer. Levantei. Fui pro quarto. Peguei a mochila de treino. Tênis. Short. Precisava correr. Limpar a cabeça. Desci as escadas. Saí do prédio. Comecei a correr. Sem destino. Só correndo. 1 quilômetro. 2, 5, 10. Até as pernas queimarem. Até o pulmão doer, até não sobrar espaço na cabeça para nada além da respiração e do movimento. Quando voltei, o sol estava começando a descer. Subi, banho, comida simples, arroz, ovo, peito de frango. Sentei para comer na mesinha da cozinha, sozinho. O apartamento era sempre quieto assim. Eu gostava. Até hoje, até o almoço estragar tudo de novo. O celular vibrou. Mensagem do Lobo. Reunião amanhã cancelada. Operação adiantada para hoje. 2.200 horas. Briefing na base. Larga tudo e vem. Olhei a hora. 18h20. Levantei. Peguei a mochila que tinha acabado de desfazer. Refiz. Equipamento completo. Colete. Capacete. Cantil. Faca. Kit de primeiros socorros. Verifiquei cada item. 2 vezes 3. Não tinha margem para erro. Fechei a mochila. Peguei as chaves. Saí. No caminho para a base, no trânsito parado da linha vermelha, pensei no meu avô de novo, no que Durval tinha dito. Pelo amor de Deus, peça desculpas. Meu avô não ia pedir. Eu sabia. Não era orgulho só. Era algo mais profundo. Medo, talvez. Medo de admitir que o neto tinha feito algo que ele nunca fez. Algo mais perigoso, mais real. Medo de que isso diminuísse o que ele tinha feito. Não diminuía. Mas ele não via assim. Nunca ia ver. O trânsito andou. Acelerei, focado na estrada, na operação, no trabalho, no que importava agora. A base do BOPE fica escondida. Não vou dizer onde. Quem precisa saber, sabe. Cheguei às 21h40, portão de aço, identificação, reconhecimento facial. Entrei, estacionei o Gol perto do galpão de equipamentos. Outros carros já estavam ali, caminhonetes pretas, vans reforçadas. O jacaré estava encostado na parede do galpão fumando. Ele apagou o cigarro quando me viu. E aí, 13? Beleza? Sabe do que é? Não. Lobo só mandou vir. Ele deu de ombros. Vai ser quente. Sempre é. Entramos juntos. Sala de briefing. 15 operadores já estavam lá. Lobo na frente com uma tela projetando o mapa da Zona Norte. Favela do Jacarezinho. Ponto vermelho marcado. Ele esperou todo mundo sentar. Apagou a luz. Acendeu só a do projetor. Atenção.
Inteligência confirmou localização de refém. Menina de 7 anos, sequestrada há 3 dias. Família não pagou o resgate. Facção tá nervosa. Risco iminente de execução. Janela de operação é agora. Temos 4 horas para planejar, mobilizar e executar. Falha não é opção. Ele clicou. Outra imagem, foto aérea. Becos, lajes, construções irregulares empilhadas. A menina tá aqui, ele apontou. 3º andar de construção no meio do complexo. 3 acessos, 2 vigiados, 1 possível. Vão entrar em 2 grupos, Alfa e Bravo. Alfa entra pelo acesso possível. Bravo faz contenção e distração na entrada principal. Eu comando Alfa. 13, você é ponto. Assenti. Ponto significava primeiro a entrar, primeiro a enfrentar resistência, primeiro a morrer se algo desse errado. Lobo continuou. Resistência esperada de 10 a 15 hostis armados, fuzis, pistolas, possivelmente granada. Refém está em sala trancada, porta reforçada. Precisamos de arrombamento rápido. Jacaré, você leva a marreta. Roger, tempo de operação máximo 15 minutos. Entram, localizam, extraem, saem. Polícia Militar faz perímetro externo, mas não entra. Só a gente. Perguntas. Ninguém perguntou. A gente sabia o que fazer. Tinha feito isso dezenas de vezes. Algumas davam certo, algumas não. Aquela precisava dar. Era uma criança, 7 anos. Lobo bateu na mesa. Equipem, saímos em 1 hora. Fui pro vestiário, abri o armário. Peguei o colete balístico, nível 4, para até 7.62. Ajeitei as placas, apertei as fivelas. Capacete com visão noturna acoplada. Joelheira, cotoveleira, luvas táticas, rádio no ombro, fone no ouvido, teste de comunicação, 13 no ar, Roger 13, Lobo confirmando, peguei a pistola, Taurus PT 24/7, 15 tiros, carregador extra no colete. Fuzil IA-2, munição traçante, mira holográfica, lanterna tática, verifiquei 2 vezes, 3, trava de segurança, modo semiautomático. Respirei, fundo, exercício mental, visualizei a operação, entrada, escadas, porta, refém, saída, de novo, até virar automático. Jacaré apareceu ao lado, já equipado, marreta nas costas. A gente se olhou, não precisou falar nada. Ele sabia que eu estava focado. Eu sabia que ele estava pronto. Parceria de 3 anos, dezenas de operações, confiança cega. Lobo entrou no vestiário. Checagem final. Passou por cada operador. Verificou equipamento, comunicação, armas. Chegou em mim. Tá pronto, 13? Sempre. Ele bateu no meu ombro. 2 batidas. Código, confiança. Vamos trazer essa menina de volta. Vamos. Embarcamos, 2 vans, Alfa na frente, Bravo atrás. Eu ia no banco do passageiro da primeira van, Lobo dirigindo, Jacaré e mais 3 atrás. Silêncio dentro do veículo, só o som do motor e do rádio crepitando. Saímos da base, 23 horas. Trânsito leve, ruas vazias, a cidade dormindo, a gente indo trabalhar. Lobo ligou o rádio na frequência da PM. Escutamos, perímetro confirmado. Setor isolado, população avisada para ficar em casa. Bom, menos civis, menos risco colateral, mas nunca zero risco. Sempre tem alguém curioso, sempre tem alguém que não acredita no aviso. Chegamos perto. Lobo desligou os faróis. Avançou devagar, escuro, só luz da lua. Parou a 200 metros do ponto de entrada. Todo mundo desceu, sem barulho. Porta fechando devagar, passos leves, formação, Alfa na frente, eu primeiro, Lobo atrás de mim, Jacaré atrás dele, 2 operadores cobrindo flancos. Bravo se separou, foram pro ponto de contenção, rádio crepitou, Bravo em posição, aguardando ordem. Lobo respondeu, stand by. Começamos a avançar, beco estreito, paredes grafitadas, cheiro de esgoto e umidade, lixo acumulado nos cantos, cães latindo ao longe. Silenciaram, sentiam algo, a gente, luz na janela à frente, vigia. Levantei a mão, sinal. Todos pararam, apontei. Lobo viu, gesticulou, Jacaré se moveu, lateral, posição de tiro, esperou. Vigia acendeu cigarro, luz do isqueiro iluminou o rosto. Novo, 18 no máximo. Fuzil atravessado no colo. Olhou para o lado errado. Jacaré não atirou. Não ainda. Barulho chamaria todo mundo. Esperamos. Vigia fumou. 2 minutos, 3. Jogou o cigarro.
Entrou. Janela vazia. Avançamos. Rápido, silencioso. Chegamos na base do prédio. 3 andares. Concreto exposto. Escada externa. Metal enferrujado. Testei o primeiro degrau. Barulho. Lobo fez sinal. Cuidado. Subi. Devagar. Peso distribuído. 1 degrau. Pausa. Escuta. Nada. Outro degrau. Pausa. Escuta. Vozes lá em cima. Rindo. Música baixa. Funk. Continuei. 2º andar. Pausa. Vazio. 3º andar. Porta de metal. Luz por baixo. Posicionei. Fuzil apontado. Lobo ao meu lado. Jacaré atrás com a marreta. Outros 2 cobrindo escada. Lobo no rádio. Alfa no ponto. Iniciando em 3. 3. Respirei. 2. Foquei. 1. Jacaré bateu a marreta. Estrondo. Metal amassou, mas segurou. Gritaria lá dentro. Bateu de novo. Porta cedeu. Abri com o pé. Entrei. Sala. 3 hostis. 1 perto da mesa com fuzil. 2 no sofá. Desarmados. O com fuzil levantou a arma. Não pensava. Treinamento. 2 tiros. Centro de massa. Caiu. Os 2 no sofá levantaram as mãos. No chão. Agora. Obedeceram. Jacaré passou. Algemou. Lobo entrou. Checou os cômodos. Cozinha vazia. Banheiro vazio. Quarto trancado. Aqui. Jacaré veio com a marreta. Bateu na porta do quarto. Madeira. Mais fácil. Primeira batida rachou. Segunda arrancou a fechadura. Abri com o pé. Escuro. Liguei a lanterna tática. Quarto pequeno. Colchão no chão. A menina. Sentada no canto. Mãos amarradas. Fita adesiva na boca. Olhos arregalados. Apavorados. Baixei o fuzil. Tira a fita. Jacaré entrou. Com cuidado. Moça. Calma. A gente é polícia. Veio buscar você. Ela não se moveu. Congelada. Jacaré se abaixou. Tirou a fita devagar. Cortou a corda. Ela começou a chorar. Baixo. Sufocado. Jacaré a pegou no colo. Cobriu com o colete. Vamos sair agora. Rápido. Fecha os olhos. Saímos. Lobo na frente, eu atrás. Jacaré no meio com a menina. Descemos a escada. 1º andar. Barulho. Gritaria. Tiros. Alguém viu. Alguém reagiu. Bravo no rádio. Contato. 3 hostis armados ponto sul. Lobo respondeu. Segurem. Alfa extraindo. Descemos. Rápido. Cuidado. Beco. Tiros atrás. Ricochete na parede. Continuei. Foco. Proteger. Chegamos na van. Lobo abriu. Jacaré colocou a menina dentro. Se abaixe. Ela obedeceu. Embarcamos. Lobo acelerou. Rádio. Bravo. Extraindo. Desengajem. Roger. Tiros atrás. Diminuindo. Sumindo. Saímos do setor. Silêncio. Só respiração pesada. A menina chorava no fundo. Baixo. Aliviada. Lobo olhou pelo retrovisor. Bom trabalho. Olhei para trás. A menina olhou para mim. Obrigada. A voz fininha, quebrada. Sorri. Fraco. Você tá segura agora. Ela assentiu. Encostou a cabeça no banco. Fechou os olhos. Jacaré tirou o capacete. Passou a mão no rosto. Suado. Cansado. Aliviado. Olhou para mim. Mais uma. Assenti. Mais uma. Chegamos na base, ambulância esperando. Equipe médica pegou a menina. Checagem, desidratação, hematomas, mas viva, inteira. Assistente social veio, levou ela para a família, para casa, para a vida, desequipei, guardei o material, fui para o banheiro, lavei o rosto, água fria, olhei no espelho, mesmo rosto, diferentes olhos, olhos que tinham visto, que tinham feito, que iam ver e fazer de novo amanhã, ou depois, sempre tinha uma próxima, saí. Lobo estava na sala, preenchendo o relatório. Olhou para mim, vai para casa, descansa, merece, obrigado, senhor. Peguei a mochila, as chaves, saí, 3 da manhã, céu limpo, estrelas, cidade dormindo, entrei no Gol, sentei, respirei, peguei o celular, 12 mensagens não lidas, todas da minha avó. A última dizia, seu avô tá no hospital, infarto, vem. O hospital ficava em Copacabana, 30 minutos de madrugada, dirigi no automático, mente em branco. Mãos no volante, olhos na estrada, coração acelerado, mas controlado. Cheguei, estacionei torto, não liguei, entrei correndo. Recepção, qual o quarto do Coronel Henrique Tavares? A atendente checou, 2º andar, quarto 212. Subi de escada, 2 degraus por vez, 2º andar, corredor branco, cheiro de hospital, desinfetante e doença. Quarto 212, porta entreaberta. Entrei.
Minha avó sentada na cadeira ao lado da cama, olhos vermelhos, cansada. Ela me viu, levantou, me abraçou, forte. Filho, graças a Deus você veio. Como ele tá? Estável. Foi infarto leve, mas o médico disse que foi susto grande. Estresse. Olhei para a cama, meu avô dormindo, aparelhos apitando, fios, soro, máscara de oxigênio. Parecia menor, frágil. Pela primeira vez na vida, ele parecia velho de verdade. Me aproximei, sentei na outra cadeira. Minha avó pôs a mão no meu ombro. Foi depois que você saiu. Ele ficou quieto no quarto, não jantou. Quando fui ver, estava no chão, dor no peito. Chamei a ambulância, não falei nada, só olhei para ele, respirando devagar, peito subindo e descendo. Minha avó continuou. Ele não quis te ligar, orgulho. Mas eu sabia que você ia querer saber. Eu queria, mesmo depois de tudo. Eu queria. Fiquei ali até o sol nascer. Minha avó cochilou na cadeira. Eu fiquei acordado, olhando, pensando, no almoço, no Durval, na operação, na menina, no meu avô no chão, em tudo. Às 6 da manhã, ele acordou, piscou, olhou para o teto, virou a cabeça, me viu, franziu a testa. Você, sussurrou, voz fraca, rouca. Oi, vô. Ele fechou os olhos, respirou. Você não precisava vir. Eu quis vir. Por quê? Porque você é meu avô. Ele abriu os olhos de novo, me olhou, diferente. Não tinha a dureza de sempre. Tinha algo mais. Cansaço, talvez, ou medo. O médico entrou. Bom dia. Como está se sentindo, coronel? Meu avô tentou sentar. Eu ajudei. Ajeitei o travesseiro. Ele deixou. Não reclamou. Cansado. O médico checou os aparelhos. Batimentos estáveis. Pressão controlada. O senhor teve sorte. Foi infarto leve, mas precisa de repouso. E cuidado. Estresse pode matar. Meu avô assentiu. Entendi. O médico saiu. Minha avó acordou. Viu meu avô acordado. Graças a Deus. Foi até ele. Beijou a testa dele. Como você tá? Vivo. Ela sorriu. Fraco. Vou buscar café. Vocês querem? Eu quero. Meu avô balançou a cabeça. Ela saiu. Ficamos sozinhos. Silêncio. Longo. Desconfortável. Meu avô olhou para a janela. Luz da manhã entrando. Depois olhou para mim. Você estava no hospital quando cheguei aqui? Não. Estava em operação. Ele virou a cabeça. Rápido. Operação? O quê? Resgate. Criança sequestrada. Conseguimos tirar. Ele ficou quieto, processando. Depois. Perigoso? Sempre é. Ele assentiu. Devagar. Eu não sabia que você fazia isso. Eu sei. Por que não me contou? Porque o senhor nunca perguntou. Verdade doeu. Vi na cara dele. Ele olhou para o teto. Eu perguntei. Perguntou? Perguntei o que você fazia. No almoço. Você perguntou para zoar, para diminuir. Não para saber de verdade. Ele não respondeu, porque não tinha resposta. Continuei. Durante 6 anos, desde que me alistei, o senhor nunca perguntou de verdade. Nunca quis saber onde eu servia, o que eu fazia, se eu estava bem, nada. Só crítica, só comparação, só diminuição. Minha voz estava subindo. Controlei, respirei. Ele continuou olhando para o teto. Eu achei. Pausou. Eu achei que você ia desistir, como todo mundo. Olhei para ele. O senhor queria que eu desistisse? Não, não queria. Mas achei que ia. E aí, se eu desistisse, o senhor ia ficar feliz? Ele balançou a cabeça. Não, ia ficar decepcionado, mas confirmado. Confirmado do quê? De que ninguém mais aguenta. De que a molecada de hoje é fraca. De que só a nossa geração prestava. Levantei. Andei até a janela, olhei para a rua. Trânsito começando, pessoas indo trabalhar, vida normal, do lado de fora. Virei, olhei para ele. O senhor sabe o que eu faço, vô? Sabe de verdade? Ele me olhou. Não, não sei, então vou contar. Respirei. Eu comando operações de resgate em áreas de alto risco. Entro em favelas controladas por facções armadas. Tiro reféns, crianças, mulheres, pessoas que iam morrer se a gente não entrasse. Faço isso sob fogo, fuzis, granadas, sem saber se vou sair vivo, sem saber se meu parceiro vai sair vivo. Faço isso todo mês, às vezes toda semana. Já perdi colegas, 3, em 3 anos. Um levou tiro na cabeça, outro na garganta, outro morreu desarmando bomba que errou. Meu avô estava pálido, olhando para mim. Continuei. Eu recebi 2 medalhas de bravura, uma condecoração estadual. Fui promovido 2 vezes por mérito. Não por tempo, por resultado, por vidas salvas. Tenho cicatrizes. Aqui.
Mostrei aperto da sobrancelha. Estilhaço de vidro. Aqui. Mostrei o braço. Bala de raspão. Aqui. Levantei a camisa. Mostrei a costela. Faca. Tentaram me matar, vô. Várias vezes. E eu tô vivo porque sou bom. Porque treinei. Porque aguento. Porque não desisti. Nunca. Lágrima desceu no rosto dele. Silenciosa. Eu não esperava. Nunca tinha visto meu avô chorar. Ele limpou rápido, com raiva, consigo mesmo. Eu não sabia. Eu sei que não sabia, porque nunca quis saber. Ele fechou os olhos, respirou fundo, trêmulo, abriu, me olhou. Você tá certo. Eu nunca quis, porque eu tinha medo. Do quê? De que você fosse melhor, melhor que eu. A verdade, finalmente, crua, nua, dolorosa. Ele continuou. Eu servi. E isso é verdade. Mas nunca vi combate de verdade. Fiquei na retaguarda. Suporte. Logística. Importante. Mas não linha de frente. Nunca fui herói. Mas deixei todo mundo achar que fui. E funcionou. Por décadas. Até você aparecer. E realmente fazer. Realmente ser. Voltei para a cadeira. Sentei. Olhei para ele. O senhor podia ter ficado orgulhoso. Podia ter me apoiado. Podia ter sido diferente, eu sei, mas orgulho, medo, inveja, escolha os três. Inveja dele, do próprio neto, parecia ridículo, mas era humano, dolorosamente humano. Ele continuou. Eu construí uma imagem de coronel durão, veterano, respeitado, e você ameaçava isso, sem querer, só por ser você, por fazer o que eu nunca fiz. A porta abriu. Minha avó entrou com café, viu a cena, parou. Tá tudo bem? Meu avô assentiu. Tá, pela primeira vez em muito tempo. Tá, ela entregou o café, sentou, olhou para nós dois. Vocês conversaram? Conversamos. Finalmente. Ela suspirou, aliviada. Graças a Deus. Ficamos ali, os três, bebendo café ruim de hospital, mas juntos, depois de muito tempo, realmente juntos. Meu avô quebrou o silêncio. O Durval, ontem, ele me ligou, depois que você saiu, falou 1 hora comigo, me explicou. O que é o BOPE? O que vocês fazem? Mostrou vídeos, notícias. Ele conhece gente que serviu com você? Perguntou. Todo mundo falou bem, muito bem. Ele pausou. Eu fui idiota, um idiota orgulhoso e te machuquei. Por anos. Me desculpa. Olhei para ele, para o homem na cama de hospital. Velho, frágil, humano, falho, como todo mundo, como eu. Aceitei. Não porque esqueci, porque entendi. Entendi que ele era produto da geração dele, das expectativas dele, dos medos dele, e que amor mesmo imperfeito ainda é amor. Ele estendeu a mão, trêmula. Peguei, apertei, firme, mas gentil. Tá perdoado, vô. Ele apertou de volta, fraco, mas ali, presente, pela primeira vez. 3 semanas depois, meu avô teve alta. Voltou para casa. Repouso, dieta, medicação, fisioterapia cardíaca. Minha avó virou enfermeira em tempo integral. Eu visitava 2 vezes por semana, mais que antes, muito mais. A gente não falava muito, ainda era estranho, desconfortável. Décadas de distância não se apagam com uma conversa, mas era diferente. Ele perguntava, como foi o dia? Alguma operação essa semana? Você tá comendo direito? Perguntas simples, mas reais, genuínas. Eu respondia, com detalhes. Não todos, alguns são confidenciais, mas o que podia, contava. Ele escutava, realmente escutava, fazia perguntas, boas perguntas, técnicas, táticas. Ele ainda era militar, só que agora respeitava que eu também era. 1 mês depois da alta, ele me ligou. 12:00. Eu estava no intervalo do treino. Alô? Filho, você tá livre sábado? Depende. Por quê? Tem uma reunião de veteranos, amigos meus da época de serviço. Queria que você fosse. Hesitei. Reunião de veteranos era ambiente do meu avô, não meu, mas algo na voz dele. Por que você quer que eu vá? Quero te apresentar, do jeito certo, dessa vez. Silêncio. Depois. Tá bom, vou. Ótimo. Te espero às 10. Sábado chegou. Acordei cedo, corri, 10 quilômetros, voltei, banho, me vesti, calça jeans, camisa polo, simples. Peguei o Gol, dirigi até a casa do meu avô. Ele estava esperando na porta, de pé, roupa social, camisa branca, calça preta, sapato engraxado, distintivo do exército no bolso da camisa. Ele tinha emagrecido, mas estava melhor, olhos vivos, postura reta. Entrei, minha avó me abraçou. Que bom que você veio. Beijou minha bochecha. Cuida dele pra mim. Sempre cuido. A gente saiu. Entrei no carro dele.
Um Civic velho, mas bem cuidado. Ele dirigiu, devagar, cuidadoso, respeitando o limite. Coisa nova. Chegamos num clube militar, prédio antigo, colonial, jardim bem cuidado, bandeira do Brasil tremulando. Entramos, salão grande, mesas arrumadas. Uns 30 veteranos já estavam lá. 60, 70 anos, alguns mais. Uniformes antigos, medalhas, boinas, alguns em cadeira de rodas, outros de bengala, mas todos com postura, com orgulho. Meu avô me apresentou. Esse é meu neto, sargento da PM, BOP, Operações Especiais. Olhares viraram, interessados, respeitosos. Um coronel velho se aproximou. BOP, você passou na seleção? Sim, senhor. Ele assentiu. Respeitável, muito respeitável. Apertou minha mão. Firme, forte para a idade. Sentamos, almoço servido, feijoada, conversa fluiu, histórias antigas, Guerra do Paraguai, Segunda Guerra, Haiti, missões de paz. Eu escutava, fascinado. Esses homens tinham visto história, vivido história, feito história. Depois do almoço, discursos. Um general aposentado falou sobre legado, sobre passar o bastão, sobre nova geração. Olhou para mim quando falou. Olhou para mais 3 jovens que estavam ali, filhos, netos, continuando tradição. Depois meu avô levantou, pediu a palavra, concedida. Ele foi para frente, respirou, olhou para mim. Eu queria falar uma coisa para vocês e para o meu neto. Pausou. Durante anos eu critiquei ele por ter entrado na PM, por não ter ido para o exército, por não seguir exatamente meu caminho, mas eu estava errado. Silêncio no salão, ele continuou. Meu neto não seguiu meu caminho porque ele fez o dele. Melhor, mais difícil, mais perigoso. Ele entrou pro BOP, passa por situações que eu nunca passei, salva vidas que eu nunca salvei, arrisca a própria vida toda semana. E eu não reconheci, por orgulho, por medo, por burrice, mas reconheço agora, na frente de todos vocês. Meu neto é herói, de verdade, e eu tenho orgulho, muito orgulho. Aplausos, espontâneos, fortes. Eu não esperava. Fiquei sentado, sem saber o que fazer. Meu avô voltou, sentou ao meu lado, me olhou. Precisava dizer isso, público, para você saber que é sério. Engoli seco. Obrigado, vô. Ele pôs a mão no meu ombro, apertou. Não, obrigado a você, por não desistir. De mim, de você, de nada. Depois do almoço, vários veteranos vieram falar comigo, perguntar sobre o BOP, sobre operações, sobre treinamento. Contei o que podia. Eles escutavam, impressionados. Um major velho me puxou de lado. Seu avô falou de você pra gente, nas últimas semanas, muito. Ele tá orgulhoso, de verdade. Só demorou pra admitir. Orgulho militar. Você entende? Entendo. Demais. Ele sorriu. Você é igual a ele. Teimoso, forte, mas melhor, porque aprendeu a dobrar antes de quebrar. Palavras sábias, de quem tinha vivido o suficiente para saber. Voltamos para a casa do meu avô. Sentamos no quintal, aquela cadeira de madeira debaixo da jabuticabeira. Ele sentou, eu sentei ao lado, numa cadeira de plástico, a mesma que sempre sentava, mas diferente agora. Ele puxou o assunto. Me conta sobre a operação da menina. Aquela noite, contei, detalhes, tensão, decisões. Ele escutou, sem interromper. No final ele balançou a cabeça. Eu não teria coragem para fazer o que você faz. Você tem, vô, só não precisou. Ele sorriu. Pequeno, talvez, mas você precisou e fez. Isso que importa. Minha avó trouxe suco, laranja, natural. Sentou com a gente. Ficamos ali, os 3. Sol começando a descer, pássaros cantando, cidade barulhenta ao longe. Mas ali, naquele quintal, paz, silêncio bom. Meu avô quebrou. Sabe, eu sempre quis que você fosse militar, desde pequeno, mas queria que você fosse do meu jeito, seguisse meu caminho, para validar minhas escolhas. Quando você foi diferente, melhor me senti ameaçado. Bobagem. Olhei para ele. Não foi bobagem, foi humano. Ele assentiu. Humano, falho, mas estou tentando melhorar antes que seja tarde. Nunca é tarde, vô. Ele sorriu. Espero que não, fiquei até anoitecer, jantamos juntos, macarrão que minha avó fez, simples, gostoso. Conversamos sobre tudo, sobre nada, sobre família, sobre futuro, sobre planos. Meu avô me perguntou, você pensa em casar? Ter filhos? Penso, um dia, quando encontrar a pessoa certa. Ele riu.
Cuidado. A pessoa certa às vezes aparece quando você menos espera e vira sua vida de cabeça para baixo. Olhou para minha avó. Ela sorriu. 52 anos juntos. Melhor coisa que me aconteceu. Minha avó revirou os olhos. Mesmo quando você era insuportável, especialmente quando eu era insuportável. Amor é aguentar o insuportável e ainda achar graça. Saí de lá quase meia-noite. Meu avô me acompanhou até o portão. A gente se abraçou, primeira vez em anos, abraço de verdade, apertado, demorado. Ele sussurrou: "Eu te amo, menino, sempre amei, só não sabia mostrar. Eu te amo também, vô." A gente se soltou, ele limpou o canto do olho. "Rápido, dirige com cuidado." "Sempre dirijo," ele sorriu. "Bope ensina isso?" Entre outras coisas, ele riu. "Vai, sua avó tá esperando." Fui. No caminho para casa pensei em tudo. Na jornada, nas cicatrizes, nas medalhas, nas operações, na menina que salvei, nos colegas que perdi, no meu avô, na reconciliação, na paz. Não era final perfeito, ainda tinha feridas, ainda tinha distância, mas tinha ponte, tinha caminho, tinha possibilidade, e às vezes isso basta. Cheguei no apartamento, subi, entrei, silêncio familiar. Bom, joguei as chaves na mesinha. Peguei o celular. Mensagem do Lobo. Operação segunda, briefing 0800. Respondi. Roger. Deitei no sofá. Olhei para o teto. Mancha de umidade ainda lá. Amanhã eu consertava. Ou não. Tinha coisas mais importantes agora. Fechei os olhos. Respirei. Fundo. Calmo. Amanhã era outro dia, outra operação, outro risco. Mas hoje foi bom. Hoje foi reconciliação. Hoje foi paz. Se essa história tocou você, se você já passou por algo parecido na sua família, por buscar reconhecimento de quem deveria te apoiar, deixa seu like aqui. Compartilha nos comentários sua própria experiência. E se inscreve no canal porque toda semana tem histórias reais de superação, família e honra que você não vai querer perder. Às vezes o reconhecimento demora. Às vezes dói antes de curar, mas quando chega, quando finalmente chega, vale cada segundo de luta. Velho Bablo.